Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Renata, pediatra aqui da Casa Crescer, e eu tenho certeza que você está com esse balãozinho na cabeça. Por que essa vacina está demorando tanto? Eu quero que tudo isso acabe logo. Será que não dá para encurtar aí alguma etapa desses estudos? Tem mesmo algum risco de encurtar essas etapas? Então nós vamos falar sobre tudo isso se você acompanhar esse vídeo até o final. Mas antes da chegada da vacina aqui no Brasil, a gente pode sim fazer muita coisa para cuidar da nossa saúde. A nossa vida bem vivida também é saber fazer escolhas certas. E uma delas é deixar a carteirinha de vacinação sempre em dia e atualizada, sem atrasar nenhuma dose. Existem as vacinas na rede pública e as vacinas da rede particular. Já temos alguns vídeos explicando as principais diferenças entre elas, para que você tenha a informação, o conhecimento e consiga optar por aquilo que for melhor para você. Mas o importante é que você esteja com as vacinas em dia, porque senão muitas doenças graves e que já estão controladas por conta do sucesso das campanhas passadas vão voltar. Então, vamos cuidar da nossa saúde, qualidade de vida também é possível, evitando doenças que podem ser prevenidas com as vacinas. Eu vou contar um caso aqui para vocês que é muito importante e mostra e reforça tudo isso que eu já falei, que a gente não precisa esperar um surto, uma epidemia ou até um caso grave na família para se atentar e lembrar da importância das vacinas. Eu tenho uma paciente, na época ela estava com 1 ano e meio, passou em consulta e ela saiu com a prescrição da vacina meningocócica. A opção de fazer as doses na rede particular e também na rede pública. Depois mais ou menos de uns 6 meses dessa consulta, e eu lembro porque a mãe me mandou uma foto da prescrição no WhatsApp, por isso que a data ficou bem marcada para mim, ela me ligou num sábado à noite desesperada, porque naquele momento ela estava acompanhando o marido no pronto-socorro e ele estava com suspeita de meningite. Ele tinha acabado de colher o líquor e o líquor estava amarelado, que é um dos sinais de que provavelmente essa meningite possa ser bacteriana. E aí ela ficou desesperada porque ela não tinha feito a vacina na filhinha. Então, gente, a minha resposta, sim, ela poderia fazer a vacina na criança, mas a gente não pode contar com uma eficácia imediata da vacina. A vacina, ela induz o nosso organismo a produzir os anticorpos, que são as nossas células de defesa. Mas isso não acontece assim, de uma hora para outra. É preciso pelo menos 15 dias para esses anticorpos começarem a atingirem um nível que seja adequado para proteção. Então, gente, a melhor escolha é sempre a prevenção. A gente não precisa colocar em risco as nossas vidas e daqueles que mais amamos por um descuido. Então, vamos lá. Para quem gosta daquela parte mais técnica, vamos falar sobre as fases dos estudos. E primeiro eu queria falar para vocês que essa vacina não está demorando. As vacinas precisam de alguns anos, desde as fases das pesquisas até a fase da liberação. Para vocês terem uma ideia, a vacina meningocócica B, que hoje nós temos disponível, ela demorou 20 anos, desde a fase da pesquisa até a liberação para aplicação. Ou seja, nunca, jamais na história da vacina algo foi feito com tamanha agilidade como está sendo feito neste momento de pandemia. Tá certo? Então vamos lá. A primeira fase é uma fase pré-clínica. Nessa fase pré-clínica, todas as pesquisas são feitas em laboratório e os testes in vitro. Deu tudo certo nos testes in vitro?
mostram resultados promissores, aí os testes são feitos inicialmente em animais, ainda nessa fase pré-clínica. Deu tudo certo com os testes em animais, vamos para a fase clínica, que é quando a testagem é feita em humanos. A fase 1, a gente precisa responder basicamente uma única pergunta: será que essa vacina é segura? E aí, por conta deste motivo e de um risco inerente, o número de pessoas nessa fase é um número ainda muito pequeno, mais ou menos umas 50 pessoas. Foi tudo bem? Avaliamos todos os efeitos? Tá todo mundo bem? Vamos para a fase 2. E aí nós vamos responder a segunda pergunta: será que essa vacina ela é eficaz? E aí nós vamos fazer um estudo com um pouco mais de pessoas e esse estudo vai ser dividido em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo A vai receber a vacina que precisa ser testada e o grupo B vai receber uma outra vacina. É importante que esse estudo seja duplo cego. O que significa isso? Você já deve ter lido isso em algum lugar. Que nem o paciente, nem o pesquisador sabe a vacina que está recebendo. Tudo isso para não ter nenhum tipo de viés. Isso melhora a garantia e a confiança dos resultados obtidos. Foi tudo bem? A vacina se mostrou eficaz? Então vamos para a fase 3. Agora é para valer. E aí um número muito maior de participantes entra nesse grupo. É importante você saber que tudo é testado. Esses pacientes estão sendo sempre avaliados, exames são colhidos para ver se está tudo bem realmente e também é avaliado o título de anticorpos, ou seja, esses anticorpos são capazes de protegerem realmente? Mas você deve estar se perguntando: será que a vacina é eficaz mesmo? Ou será que não houve contaminação das pessoas, não teve exposição ao vírus e por isso que ela aparentemente foi eficaz? É por esse motivo que as vacinas são testadas principalmente em países, em alguns estados com maior concentração, com maior circulação dos vírus, para que a gente tenha uma exposição natural das pessoas a esses vírus, sem ter que expor um grupo a um vírus, o que seria completamente antiético. Então, gente, é muito importante que todas as etapas sejam seguidas com calma. E isso mostra o quanto as vacinas são seguras e eficazes. E por esse motivo você não precisa ter medo, não precisa pensar nos efeitos colaterais, que eles existem sim. Na maioria das vezes é uma dor local, uma febre, às vezes até dor no corpo, mas em nada se compara ao que é a doença e aos transtornos causados por essa doença, sequelas, e aí vai. Você também deve estar se perguntando se os países que queimam, que optam por queimar algumas etapas. E aí, gente, a gente colocaria 2 pontos importantes. Primeiro, colocaríamos em risco a saúde de todas as pessoas, porque não teríamos ainda certeza da segurança. E o segundo risco, não tendo certeza ainda da eficácia, o que poderia acontecer? As pessoas terem uma falsa impressão de que estariam protegidas por estarem vacinadas e essa vacina não sendo eficaz, aumentaríamos a circulação viral. Porque uma vez que a gente está vacinado, a gente dá uma relaxada. Não usaríamos tanto as máscaras, estaríamos mais em situações de aglomerados e aí tudo isso, ao invés de ajudar a conter essa situação atual de pandemia, facilitaria a transmissão viral entre as pessoas. Então é importante esperar, é importante seguir todos os passos para que a gente consiga ter a segurança e a eficácia que todas as vacinas já trazem para a gente. Vacina é qualidade de vida, é amor e é respeito ao próximo.
Vamos viver aí uma vida muito bem vivida, de olho sempre na nossa carteirinha de vacinação, porque prevenção ainda é a nossa melhor opção. Então, se você tem dúvida, se não sabe se a carteirinha está em dia, manda uma foto da sua carteirinha de vacinação aqui pra gente no nosso WhatsApp. A gente faz toda a análise para você, porque o que importa é aumentar a taxa de cobertura vacinal, que infelizmente está muito baixa aqui no Brasil. Até o próximo vídeo, te espero aqui!